Você já acordou sentindo que está vivendo no piloto automático? Trabalha, come, dorme, repete, e lá no fundo bate aquela pergunta incômoda: é só isso? Tem que ter algo mais. A verdade é que a maioria das pessoas passa a vida inteira correndo atrás de coisas que, quando conquistam, percebem que não preenchem o vazio. Dinheiro, sucesso, reconhecimento, nada disso responde à pergunta mais importante: qual é o sentido real de tudo isso? Eu quero te mostrar algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga sua existência. Não é autoajuda barata, não é motivação que dura 3 dias. É algo que está escrito há milhares de anos e que bilhões de pessoas ao longo da história descobriram ser a resposta mais profunda para essa inquietação que você sente. E o mais interessante, essa resposta não está escondida em conceitos filosóficos complicados. Ela está nas histórias mais antigas que a humanidade conhece. Histórias que revelam exatamente por que você está aqui e o que você deveria estar fazendo com o tempo que tem. Existe um motivo pelo qual você se sente vazio quando conquista aquilo que achava que ia te completar. Existe um motivo pelo qual você pode ter tudo e ainda sentir que falta algo. E existe um motivo pelo qual, no fundo, você sabe que foi feito para algo maior do que apenas acumular experiências e depois desaparecer. A Bíblia não é um livro de regras chatas como muitos pensam. É um mapa que mostra exatamente onde você está, como chegou aqui e, mais importante, para onde deveria estar indo. Pensa comigo. Se eu te der um objeto e não te explicar para que serve, você pode até brincar com ele, mas nunca vai usar do jeito certo. Pode até funcionar para algumas coisas, mas não para aquilo que foi realmente criado. É assim que a maioria das pessoas vive, tentando descobrir o propósito da vida sem olhar para o manual de quem criou a vida. E aí fica aquele sentimento estranho de que você está perdendo algo importante, de que o tempo está passando e você não sabe se está no caminho certo. As histórias da Bíblia não são contos de fadas. São registros reais de pessoas reais que enfrentaram as mesmas crises de sentido que você enfrenta hoje. Pessoas que tiveram tudo e perderam tudo. Pessoas que se sentiram insignificantes e descobriram que eram peças fundamentais de algo gigantesco. Pessoas que erraram feio e encontraram redenção. E cada uma dessas histórias carrega um pedaço da resposta sobre por que você existe. Deixa eu te contar algo que pode parecer estranho no começo. Você não foi criado para ser feliz o tempo todo. Essa obsessão moderna com felicidade constante é uma armadilha. Você foi criado para algo muito maior que felicidade. Você foi criado para significado. E significado às vezes dói, às vezes exige sacrifício, às vezes te coloca em situações difíceis. Mas é o significado que faz você olhar no espelho e reconhecer quem você é. É o significado que faz você deitar na cama e dormir em paz, mesmo quando o dia foi duro. A primeira coisa que você precisa entender é que existe uma diferença enorme entre existir e viver com propósito. Existir é acordar todos os dias e fazer as coisas porque tem que fazer. Viver com propósito é acordar sabendo exatamente por que você faz o que faz e como isso se conecta com algo muito maior que você mesmo. E essa diferença não é só poética, ela muda literalmente tudo: suas decisões, seus relacionamentos, seu uso do tempo, suas prioridades. Vou te dar um exemplo prático. Pensa em 2 pessoas fazendo exatamente o mesmo trabalho. Uma acorda de manhã e pensa: lá vou eu de novo, mais um dia nessa rotina. A outra acorda e pensa: hoje eu vou servir, vou fazer diferença, vou cumprir meu papel. Mesma ação, propósitos completamente diferentes. Uma está apenas existindo, a outra está vivendo. E você consegue sentir isso nas pessoas ao seu redor. Você identifica quem está só cumprindo tabela e quem está realmente conectado com algo maior. Então vamos direto ao ponto.
O propósito da sua vida, segundo as Escrituras, não é acumular coisas, não é ser admirado, não é ter uma vida confortável sem problemas. O propósito é restaurar o relacionamento com quem te criou e, a partir disso, refletir esse amor no mundo ao seu redor. Parece simples, mas essa frase tem camadas profundas que vamos explorar, porque entender isso muda tudo. E antes que você pense que isso é religiosidade vazia, espera só até ver como essas histórias antigas revelam verdades sobre natureza humana que a psicologia moderna está apenas começando a entender. A história começa no Jardim do Éden. E não, isso não é metáfora poética, é o ponto de partida para entender por que você sente esse vazio. Deus cria o ser humano e coloca ele num lugar perfeito, tudo funcionando, tudo em harmonia, relacionamento direto com o Criador. Imagina ter acesso direto à fonte de todo conhecimento, toda sabedoria, todo amor, sem filtro, sem intermediário. Era assim que foi planejado. Você não foi criado para se sentir perdido. Você foi criado para caminhar em propósito claro, com direção definida. Mas aí acontece algo que explica perfeitamente o que você vive hoje. O ser humano olha para tudo aquilo que tem, para toda aquela abundância e decide que quer mais. Não mais coisas, mas mais autonomia. Quer decidir por conta própria o que é certo e errado. Quer ser Deus de si mesmo. E nesse momento, nessa escolha, entra a separação. A Bíblia chama isso de pecado, mas você pode entender como ruptura, quebra, desconexão. É como arrancar o cabo de energia de um aparelho e depois ficar se perguntando por que ele não funciona direito. Essa não é só uma história antiga. É literalmente o que acontece na sua vida quando você tenta encontrar propósito sem olhar para quem te criou. Você fica tentando se conectar em outras tomadas. Busca significado no trabalho, nos relacionamentos, nas conquistas, no prazer. E nada disso é errado em si, mas nada disso foi feito para ser sua fonte primária. São coisas boas que se tornam péssimos deuses. E aí você conquista, e o vazio continua. Você alcança, e a inquietação permanece, porque você está tentando saciar uma fome espiritual com comida material. Olha a história de Caim e Abel. 2 irmãos, 2 ofertas. Um traz o seu melhor para Deus, o outro traz qualquer coisa, só para cumprir protocolo. E quando Deus rejeita a oferta sem propósito de Caim, o cara não para refletir. Ele se encheu de raiva e matou o próprio irmão. Percebe o padrão? Quando você vive sem propósito verdadeiro, quando você está apenas cumprindo rituais vazios, a frustração se acumula. E essa frustração se transforma em raiva, em amargura, em destrutividade. Caim é o exemplo perfeito de alguém que sabia o que deveria fazer, mas escolheu fazer do jeito dele. E olha no que deu. Você pode estar pensando, mas eu não sou assassino. Claro que não, mas quantas vezes você sabotou algo bom na sua vida porque no fundo estava com raiva de não estar onde achava que deveria estar? Quantas vezes destruiu relacionamentos porque estava frustrado com você mesmo? Quantas vezes desistiu de algo importante porque não estava te dando a validação que você esperava? É a mesma raiz. É viver desconectado do propósito e deixar essa desconexão te consumir. Agora pula para Noé. O mundo inteiro está uma bagunça. A humanidade tinha se afastado tanto do propósito original que a violência e o caos dominavam tudo. E no meio desse caos todo, tem um cara que decide viver diferente. Noé resolve manter a conexão com Deus, mesmo quando ninguém mais se importava. E aí Deus pede uma coisa absurda. Constrói um barco gigante porque vai vir um dilúvio. Não tinha nem chovido ainda, mas Noé constrói. Durante anos, com todo mundo rindo dele, chamando ele de louco, questionando sua sanidade. Sabe o que isso ensina sobre propósito? Que quando você está conectado com algo maior, você consegue fazer coisas que não fazem sentido para quem está de fora. Você consegue perseverar em projetos que parecem impossíveis.
Você consegue ignorar as vozes que dizem que você está perdendo tempo. Porque você não está buscando a aprovação de pessoas, você está cumprindo algo que é maior que opinião pública. Noé salvou a humanidade porque não se importou em parecer ridículo enquanto fazia o que tinha que fazer. E tem outro detalhe importante. Deus não salvou só Noé. Ele mandou Noé levar a família dele e representantes de todos os animais. Porque propósito nunca é só sobre você. Quando você descobre por que existe, isso sempre transborda para os outros. Você se torna instrumento de preservação, de proteção, de continuidade. Seu propósito individual está sempre conectado com um propósito coletivo maior. Você não foi feito para ser uma ilha. Você foi feito para fazer parte de algo que atravessa gerações. Depois do dilúvio, Deus faz uma aliança com Noé. Coloca um arco-íris no céu como lembrança de que nunca mais destruiria a humanidade daquele jeito. E isso revela algo crucial sobre o caráter de Deus. Ele não desiste da humanidade. Mesmo quando tudo dá errado, mesmo quando as pessoas escolhem o caminho oposto, ele continua trabalhando para restaurar o propósito original. Isso significa que não importa o quanto você tenha se afastado, não importa quantos erros você tenha cometido, o propósito continua disponível. A reconexão continua possível. Vamos para Abraão agora. Esse cara tinha 75 anos, vida estabilizada, e do nada Deus aparece e manda ele largar tudo. Sair da terra dele, da família dele, do conforto dele e ir para um lugar que ele nem sabia qual era. Só com uma promessa: eu vou fazer de você uma grande nação e através de você todas as famílias da terra serão abençoadas. Pensa no tamanho disso. Abraão tinha que confiar numa promessa que ele não ia viver para ver completamente cumprida. Ele ia começar algo que só as próximas gerações veriam na totalidade. E é exatamente assim que propósito funciona. Não é sobre você ter todas as respostas agora. Não é sobre você ver o quadro completo. É sobre você dar o primeiro passo, mesmo sem enxergar o caminho todo. É sobre você plantar árvores cujas sombras você talvez nunca vá aproveitar. Abraão saiu sem saber para onde ia, porque confiava em quem estava guiando. E essa é a chave. Propósito não é clareza total, é confiança na direção certa. E a jornada de Abraão não foi fácil. Ele recebe essa promessa gigante de que vai ser pai de uma nação enorme, mas aí passa ano após ano e nada de filho. Ele e Sara, a esposa dele, vão envelhecendo, e a promessa parece cada vez mais impossível. E é aqui que entra uma lição brutal sobre propósito. O tempo de Deus não é o seu tempo. Você quer resultado imediato. Você quer ver o propósito se desenrolar em velocidade acelerada. Mas crescimento real, transformação verdadeira, legado duradouro, essas coisas levam tempo. E a espera faz parte do processo. Abraão e Sara tentaram apressar as coisas do jeito deles. Sara sugeriu que Abraão tivesse um filho com a serva dela, Agar. E ele teve, nasceu Ismael. Mas aquilo não era o plano. Era um atalho humano para uma promessa divina. E atalhos sempre geram complicação. Até hoje existe conflito por causa dessa decisão apressada. Isso te ensina algo crucial. Você não pode forçar seu propósito a acontecer do seu jeito. Você não pode manipular as circunstâncias para encaixar na sua ansiedade. Tem um tempo certo, um processo que precisa ser respeitado. Quando Abraão tinha 100 anos e Sara 90, aí sim nasceu Isaque, o filho da promessa, o impossível que se tornou real. E sabe por que demorou tanto? Porque precisava ficar claro para todo mundo que aquilo não era conquista humana, era cumprimento divino. Quando você finalmente vê seu propósito se manifestar, depois de anos esperando, depois de continuar confiando quando tudo parecia morto, não sobra espaço para você achar que foi mérito seu. Você sabe que foi algo maior trabalhando através de você.
Mas a história fica ainda mais pesada. Deus pede para Abraão sacrificar Isaque, o filho que ele esperou 100 anos, o filho da promessa, a única forma daquela promessa de nação gigante se cumprir. E Deus manda ele matar o garoto. Imagina o conflito interno. Imagina a confusão. Como o propósito pode se cumprir se a ferramenta do propósito for destruída? Mas Abraão vai, ele leva Isaque para o monte, prepara tudo, levanta a faca. E no último segundo, Deus para ele e providencia um carneiro para o sacrifício. O que essa história brutal te ensina? Que propósito às vezes exige você soltar aquilo que você mais ama. Exige você colocar tudo no altar, mesmo as coisas boas, mesmo as bênçãos, mesmo os sonhos. Porque quando você segura qualquer coisa com mais força do que segura o próprio propósito, aquela coisa vira um ídolo. Abraão tinha que provar que amava a Deus mais do que amava o filho, que confiava no doador mais do que na dádiva. E quando ele provou isso, ele recebeu tudo de volta, mas com uma perspectiva completamente diferente. Agora vamos para José. Esse cara é o exemplo perfeito de como propósito não significa vida fácil. José era o filho favorito do pai. Tinha até uma roupa especial que os irmãos não tinham. E ele começa a ter sonhos mostrando que ele ia ser grande, que os irmãos iam se curvar para ele. E em vez de ter sabedoria para ficar quieto, ele sai contando para todo mundo. Os irmãos, já com ciúmes, ficam com ódio. E aí tramam matar ele. No fim, decidem só vender ele como escravo. José vai parar no Egito, longe de casa, longe da família, longe de tudo que conhecia. Percebe? José tinha propósito, tinha chamado, tinha sonhos literais mostrando seu futuro. Mas o caminho até aquele futuro passou por traição, escravidão, acusação falsa e prisão. Ele passou anos na cadeia por um crime que não cometeu. Se você julgasse pela circunstância, diria que Deus abandonou ele, que os sonhos eram mentira, que o propósito era ilusão. Mas José manteve o caráter. Na casa de Potifar, ele foi fiel. Na prisão, ele serviu. Em cada buraco que a vida jogou ele, José não se tornou amargo. Ele não desistiu de ser quem era. E isso é fundamental. Propósito não é sobre onde você está agora. É sobre quem você está se tornando no processo. José precisava passar por tudo aquilo para desenvolver a sabedoria, a humildade, a dependência de Deus que ele ia precisar quando finalmente chegasse ao topo. Porque ele ia chegar ao topo. Os sonhos eram reais, mas se ele chegasse lá sem passar pelo vale, ele não estaria preparado. Ele seria só mais um cara com poder e zero maturidade. Depois de anos preso, José interpreta um sonho do faraó e acaba se tornando o segundo homem mais poderoso do Egito, de escravo a governador. E ele usa essa posição para salvar não só o Egito, mas também sua própria família durante uma fome devastadora. Os mesmos irmãos que venderam ele vêm pedir comida e se curvam diante dele sem saber quem ele é. O sonho se cumpre, e quando José revela quem ele é, os irmãos ficam apavorados, acham que ele vai se vingar. Mas sabe o que José fala? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus planejou aquilo para o bem, para salvar muitas vidas. Essa frase resume tudo sobre propósito. As pessoas podem fazer o pior com você. As circunstâncias podem ser brutais. Você pode passar por coisas que parecem acabar com qualquer chance de futuro. Mas se você mantém o caráter, se você continua confiando, Deus pega toda aquela bagunça e transforma em ferramenta para o propósito. Nada é desperdiçado. Cada dor tem função. Cada deserto te prepara para a terra prometida. Pula agora para Moisés. Esse cara nasce em época de genocídio. O faraó tinha mandado matar todos os bebês hebreus porque tinha medo que o povo crescesse demais. A mãe de Moisés esconde ele por 3 meses, mas fica impossível. Então, ela coloca ele numa cesta e deixa no rio, esperando um milagre. E o milagre acontece. A filha do faraó encontra o bebê.
e decide criar ele como filho dela. Moisés cresce no palácio, com toda a educação egípcia, todo o privilégio, enquanto seu povo sofre na escravidão. Um dia, já adulto, Moisés vê um egípcio espancando um hebreu, e algo nele acorda. Ele mata o egípcio e esconde o corpo. No dia seguinte, tenta intervir em uma briga entre dois hebreus e um deles fala: "Quem te fez príncipe sobre nós? Vai me matar como matou o egípcio?" Moisés percebe que todo mundo sabe. O faraó quer matá-lo e ele foge. Vai parar no deserto, vira pastor de ovelhas, casa, tem filhos. Vive 40 anos assim. 40 anos no anonimato depois de crescer no palácio. Se você olhasse para Moisés nesse momento, diria que ele desperdiçou a vida. Tinha todo o potencial, toda a preparação, e está ali no meio do nada, cuidando de animais. Mas aqueles 40 anos no deserto não eram desperdício, eram treinamento. Moisés estava aprendendo humildade, estava aprendendo dependência, estava sendo quebrado do orgulho palaciano, porque Deus ia usar ele para libertar milhões de pessoas. E você não pode liderar multidões se ainda está cheio de você mesmo. Aí, aos 80 anos, quando Moisés já tinha desistido de qualquer coisa grandiosa, quando ele estava confortável na vida simples de pastor, Deus aparece numa sarça ardente e diz: "Eu vi o sofrimento do meu povo no Egito, eu ouvi o clamor deles, e eu estou te enviando para tirá-los de lá." Moisés, que 40 anos antes tinha tentado fazer isso do jeito dele e fracassou, agora não quer ir. Ele começa a dar desculpas. "Quem sou eu para fazer isso? E se eles perguntarem quem te enviou? Eu não sei falar bem, manda outra pessoa." Isso te mostra algo importante sobre propósito. Ele raramente aparece quando você se sente pronto. Na verdade, geralmente aparece exatamente quando você se sente mais inadequado. Porque não é sobre você ser capaz. É sobre Deus sendo capaz através de você. Moisés estava certo. Ele não era ninguém especial. Mas Deus era o eu sou, e isso bastava. O propósito não depende das suas qualificações. Depende da sua disponibilidade para ser usado por quem realmente faz a obra. Deus manda Moisés voltar para o Egito e confrontar o faraó. Um velho de 80 anos contra o império mais poderoso da época, sem exército, sem armas, só com um cajado e a palavra de Deus. E começa o confronto. Moisés pede para o faraó liberar o povo, o faraó rir na cara dele e ainda piora a situação dos escravos. Vêm as pragas, uma após outra, água virando sangue, rãs, piolhos, moscas, peste no gado, úlceras, granizo, gafanhotos, trevas. E em cada uma delas, o faraó endurece o coração e recusa liberar o povo. Dá para aprender algo crucial aqui. Quando você está cumprindo o propósito, a resistência não significa que você está errado. Às vezes significa exatamente que você está certo. As forças que se beneficiam da escravidão não vão liberar as pessoas de boa vontade. Vai ter luta, vai ter confronto, e você precisa estar disposto a persistir, mesmo quando parece que nada está mudando. Moisés voltava todo dia, enfrentava a recusa, via o povo sofrer mais e continuava. Porque ele sabia que não estava ali por escolha própria, ele estava ali por obediência. A 10ª praga é a mais pesada. Deus avisa que vai passar pelo Egito e todo primogênito vai morrer, mas dá instruções específicas para o povo hebreu. Sacrifiquem um cordeiro, passem o sangue na porta, e quando eu vir o sangue, passarei por cima dessa casa. Aquela noite mudou tudo. Todo o lar egípcio perdeu o filho mais velho, incluindo o próprio faraó. E finalmente, no meio da dor e do lamento, ele liberta o povo. Essa história do cordeiro e do sangue na porta não é só um evento histórico, é uma representação do que viria depois. Apontava para Jesus, o Cordeiro de Deus, cujo sangue protege da morte espiritual. A Páscoa era um ensaio para a cruz,
E isso mostra que Deus sempre teve um plano maior. Cada história, cada evento, cada detalhe estava apontando para a solução final do problema humano. O propósito não é fragmentado. Tudo se conecta numa narrativa gigantesca de redenção. Mas a libertação do Egito era só o começo. Moisés lidera milhões de pessoas pelo deserto rumo à terra prometida. E o povo é um desastre. Reclama de tudo. Quando falta água, reclama. Quando a comida fica repetitiva, reclama. Quando Moisés demora no monte falando com Deus, o povo faz um bezerro de ouro e começa a adorar. Eles tinham acabado de ver milagres absurdos, tinham visto o mar se abrir na frente deles e ainda assim voltam para a idolatria na primeira dificuldade. Sabe o que isso ensina sobre propósito? Que tirar o povo da escravidão é mais fácil do que tirar a escravidão do povo. Moisés tirou eles do Egito em um dia, mas levar o Egito para fora deles levou 40 anos. Porque mentalidade de escravo não muda rápido. Você pode estar livre fisicamente e ainda viver mentalmente na prisão. Pode ter saído da situação ruim e ainda carregar os padrões destrutivos. E esse é o trabalho mais duro do propósito. Não é só chegar num lugar novo, é se tornar uma pessoa nova. Deus dá os 10 mandamentos no Monte Sinai. E isso não é Deus sendo chato, criando regras aleatórias. É Deus mostrando como pessoas livres devem viver. Escravos precisam ser controlados. Pessoas livres precisam de direção. Os mandamentos eram o manual de como funcionar no propósito. Não mate, porque vida tem valor. Não roube, porque respeito é base de comunidade. Não cobice, porque contentamento é a raiz da paz. Cada mandamento era uma proteção, não uma prisão. Mas o povo continua falhando. E Deus continua sendo paciente. Ele providencia maná todo dia, água da rocha, coluna de nuvem de dia, coluna de fogo à noite, presença constante, provisão diária, e mesmo assim o povo duvida. Quando chegam na beira da terra prometida e mandam espiões para verificar, 10 voltam com medo, dizendo que tem gigantes lá e é impossível conquistar. Só 2, Josué e Calebe, voltam dizendo: podemos fazer isso, Deus está com a gente. E por causa da incredulidade da maioria, toda aquela geração teve que morrer no deserto. Só os filhos deles entrariam na terra prometida. É brutal, mas é real. Você pode estar perto do propósito e ainda perdê-lo por não confiar. Pode estar a um passo do seu destino e escolher voltar por causa do medo. Os gigantes na terra prometida não eram o problema. O problema eram os gigantes na mente do povo. E enquanto você deixar o medo ser maior que a fé, você vai ficar dando voltas no deserto. Moisés lidera o povo por 40 anos. Ele não entra na terra prometida por causa de um momento de desobediência, mas ele vê ela de longe antes de morrer e deixa Josué como sucessor. Josué, que tinha sido fiel, que tinha confiado, que tinha acreditado quando todos duvidaram, agora lidera o povo para dentro da promessa. E a primeira cidade que eles precisam conquistar é Jericó. Muralhas enormes, impossíveis de derrubar. E Deus dá uma estratégia que não faz sentido nenhum. Marchem ao redor da cidade uma vez por dia durante 6 dias. No 7º dia, marchem 7 vezes e gritem, e as muralhas vão cair. Imagina você ser um soldado e receber essa ordem, sem arma, sem ariete, sem estratégia militar. Só caminhar e gritar. Mas eles obedecem. E no 7º dia, quando eles gritam, as muralhas desmoronam. Isso te ensina que propósito muitas vezes vem com instruções que não fazem sentido lógico. E você tem 2 escolhas: confiar e obedecer ou questionar e perder. Jericó caiu não porque o povo era forte. Caiu porque Deus cumpre o que promete quando você faz o que Ele manda, mesmo parecendo loucura.
Depois que o povo finalmente entra na terra prometida e começa a se estabelecer, vem um período chamado de juízes. E esse período é um ciclo constante. O povo esquece de Deus, começa a fazer o que quer, cai em opressão de inimigos, clama por socorro. Deus levanta um líder para salvá-los, tem paz por um tempo, e então tudo recomeça. É tipo assistir alguém tropeçar na mesma pedra repetidamente. E isso é frustrante, mas também é incrivelmente humano. É exatamente o que você faz quando perde de vista o propósito. Tem um juiz chamado Gideão que ilustra perfeitamente como Deus usa gente improvável. Os midianitas estavam oprimindo Israel e Gideão estava escondido malhando trigo num lagar de vinho com medo de ser descoberto. E um anjo aparece e diz: "O Senhor está contigo, homem valente e valoroso." Gideão olha ao redor, pensando que o anjo está falando com outra pessoa. Valente? Ele estava escondido, tremendo de medo. Mas Deus não vê você como você está. Ele vê você como você vai se tornar quando cumprir o propósito. Deus manda Gideão reunir um exército para lutar contra os midianitas. Gideão junta 32.000 homens. O inimigo tinha mais de 130.000. Já estava desproporcional. E aí Deus fala algo chocante. "Você tem gente demais. Manda embora quem tiver medo." 22.000 vão embora. Sobram 10.000. E Deus fala de novo: "Ainda tem gente demais." Ele faz um teste na forma como eles bebem água, e no final deixa só 300 homens. 300 contra mais de 130.000. Por que Deus faz isso? Porque se Gideão ganhasse com 32.000, eles iam dizer que ganharam pela força do exército. Com 300 não sobra dúvida, foi Deus. E essa é uma lição brutal sobre propósito. Às vezes Deus remove recursos, remove pessoas, remove vantagens, não para te sabotar, mas para garantir que quando a vitória vier, todo mundo saiba que não foi mérito humano. Quando você tem pouco e conquista muito, Deus recebe a glória. E no final, é disso que se trata. Gideão e seus 300 homens cercam o acampamento inimigo à noite, cada um com uma tocha escondida dentro de um jarro de barro e uma trombeta. No sinal de Gideão, eles quebram os jarros, as tochas acendem, tocam as trombetas e gritam. O barulho e a luz súbita causam pânico total no acampamento midianita. Eles começam a lutar entre si, se matam uns aos outros e fogem. Israel vence sem praticamente lutar, porque a batalha nunca foi deles, era de Deus. Eles só precisavam obedecer e estar no lugar certo. Depois vem a história de Sansão. Esse cara nasceu com propósito específico, libertar Israel dos filisteus. Ele tinha força sobrenatural desde que mantivesse o voto de Nazireu, que incluía nunca cortar o cabelo. Sansão fez coisas absurdas. Matou um leão com as próprias mãos. Matou 1.000 homens com uma queixada de jumento. Arrancou os portões de uma cidade e carregou nas costas. Mas tinha uma fraqueza: mulheres. E especificamente uma mulher chamada Dalila. Os filisteus pagam Dalila para descobrir o segredo da força de Sansão. Ela pergunta. Ele mente 3 vezes, mas ela continua insistindo, e finalmente ele conta. É o cabelo. Nunca foi cortado. Dalila espera ele dormir, corta o cabelo, e os filisteus capturam ele, arrancam os olhos dele, acorrentam ele e fazem ele virar escravo de moer grãos. O cara que nasceu para libertar o povo agora está cego e preso. Tudo porque deixou o desejo sobrepor o propósito. Mas a história não termina aí. O cabelo de Sansão começa a crescer de novo. Os filisteus fazem uma festa gigante num templo para celebrar a captura dele. Colocam Sansão entre as colunas principais para zombar. E Sansão ora. Pela primeira vez em muito tempo, ele ora. Deus, me dá força só mais uma vez. E ele empurra as colunas. O templo inteiro desaba.
Ele mata mais filisteus na morte dele do que tinha matado em vida. É uma história trágica de potencial desperdiçado, mas também de redenção. Mesmo quando você estraga tudo, se você voltar para Deus, ainda dá para cumprir propósito. Talvez não da forma ideal, mas ainda significativo. Agora vem Ruth. Essa história é diferente. Ruth não é nem israelita, ela é moabita, de um povo que era inimigo de Israel. Ela casa com um israelita, mas ele morre. A sogra dela, Noemi, decide voltar para Israel e diz para Ruth ficar em Moabe com o povo dela. Mas Ruth faz uma declaração poderosa: aonde você for, eu irei. Onde você ficar, eu ficarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Ela escolhe o propósito em vez do conforto. Ruth volta para Israel com Noemi, e elas não têm nada. Ruth vai catar sobras de grãos nos campos para sobreviver. E ela acaba catando no campo de um cara chamado Boaz, que é parente distante do marido falecido dela. Boaz nota ela, protege ela, providencia para ela. E no final, ele se casa com ela. Ruth, a estrangeira pobre, casa com um homem rico e influente. E dela nasce Obed, que é avô de Davi, que é ancestral de Jesus. Uma moabita na linhagem do Messias, porque propósito não tem nada a ver com de onde você vem. Tem tudo a ver com para onde você está indo e quem você escolhe seguir. Depois vem Samuel. A mãe dele, Ana, era estéril e sofria muito por isso. Ela foi ao templo e orou desesperadamente por um filho, prometendo que se Deus desse um filho a ela, ela o dedicaria ao serviço de Deus. E Samuel nasceu. Ana cumpriu a promessa. Quando Samuel ainda era criança, ela o levou para viver no templo com o sacerdote Eli. Imagina a dor dessa mãe. Ela esperou tanto por esse filho e agora está entregando ele. Mas ela entendia que o filho não era dela, era de Deus. Tinha propósito maior que ser apenas seu bebê. Samuel cresce no templo e uma noite Deus fala com ele. Samuel é só uma criança e acha que é Eli chamando. 3 vezes ele acorda Eli até que Eli percebe que é Deus falando com o menino. E Deus dá uma mensagem pesada para Samuel. A família de Eli vai ser punida por causa dos pecados dos filhos dele e porque Eli não os corrigiu. Samuel tem que dar essa notícia ao homem que o criou. Isso ensina que propósito às vezes te coloca em posições desconfortáveis. Você vai ter que falar verdades que machucam. Você vai ter que escolher entre agradar pessoas e obedecer a Deus. E só uma escolha está alinhada com propósito. Samuel se torna profeta e juiz em Israel. O povo dele decide que quer um rei como as outras nações têm. Deus avisa que isso é má ideia, que ele deveria ser o rei deles, mas o povo insiste. Então Deus manda Samuel ungir Saul como o primeiro rei de Israel. Saul começa bem, mas rapidamente fica claro que ele se importa mais com aparências do que com obediência. Ele desobedece instruções diretas de Deus e depois tenta justificar. E aí vem uma das frases mais pesadas da Bíblia. Samuel confronta Saul sobre a desobediência, e Saul tenta se justificar, dizendo que guardou alguns animais para sacrificar a Deus. E Samuel responde: será que o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício. Você não pode desobedecer e depois tentar compensar com religiosidade. Deus não quer suas ofertas se você ignora as instruções dele. Propósito não é sobre fazer coisas impressionantes para Deus. É sobre fazer exatamente o que ele mandou, mesmo quando parece simples ou sem sentido. Saul é rejeitado como rei, e Deus manda Samuel ungir um novo rei. Samuel vai até a casa de Jessé, olha os filhos dele e fica impressionado com o mais velho, Eliabe. Alto, forte, com cara de rei. E Deus fala para Samuel: não olhe para a aparência ou a altura dele. Eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência,
mas o Senhor vê o coração. 7 filhos passam na frente de Samuel, e nenhum é o escolhido. Samuel pergunta se tem mais algum, e Jessé fala: tem o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. E quando Davi entra, ainda adolescente, cheirando a ovelha, Deus fala: é esse, levanta e unge ele. Davi é ungido rei, mas não assume imediatamente. Ele volta para as ovelhas, porque propósito tem tempo de preparação. A unção vem antes da posição, o chamado vem antes da plataforma. E o que você faz no tempo de espera define como você vai lidar com o tempo de realização. Davi aprendeu a adorar Deus sozinho no campo. Aprendeu a proteger as ovelhas de leões e ursos. Aprendeu a confiar em Deus quando ninguém estava olhando. Tudo isso era treinamento. Enquanto isso, os filisteus declaram guerra contra Israel. E tem um gigante chamado Golias que desafia o exército inteiro. Mais de 2,5 metros de altura, armadura completa, lança enorme. Todo dia ele grita desafiando alguém a lutar contra ele. E todo dia o exército de Israel, incluindo o rei Saul, treme de medo. Davi vai levar comida para os irmãos dele que estão no exército e ouve Golias zombando. E fica indignado. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Os irmãos de Davi zombam dele. Saul duvida dele, mas Davi insiste. Ele conta para Saul sobre o leão e o urso que ele matou protegendo as ovelhas e diz: o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso me livrará das mãos desse filisteu. Saul tenta colocar a armadura dele em Davi, mas não serve. Davi tira tudo, pega o cajado de pastor, escolhe 5 pedras lisas do riacho, coloca na bolsa, pega a funda e vai em direção ao gigante. Golias ri dele, zomba. Você vem a mim com um cajado? Sou eu um cachorro? E Davi responde com uma das declarações mais poderosas sobre propósito. Você vem contra mim com espada, lança e dardo. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e todo mundo vai saber que há um Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor. Davi corre em direção a Golias, gira a funda e acerta a pedra bem no meio da testa do gigante. Golias cai. Davi pega a espada dele e corta a cabeça. Todo mundo fica em choque. Um adolescente acabou de derrotar o guerreiro mais temido da região. Mas Davi sabia algo que os outros não sabiam. Ele não estava confiando em si mesmo. Ele tinha visto Deus agir nas situações pequenas, então confiou que Deus agiria na situação gigante. Propósito não começa nos grandes palcos. Começa na fidelidade, nas coisas pequenas que ninguém vê. Davi se torna herói nacional. As mulheres cantam: Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. E Saul fica com ciúmes. A partir desse momento, Saul passa anos tentando matar Davi. Joga uma lança nele 2 vezes. Manda o exército atrás dele. Davi passa anos fugindo, escondido em cavernas, vivendo como fugitivo. Ele foi ungido rei, derrotou o gigante e agora está correndo para salvar a vida. Nada faz sentido, mas tudo tem propósito. Davi tem 2 oportunidades perfeitas para matar Saul. Uma vez, Saul entra numa caverna para fazer necessidades, e Davi está escondido lá dentro. Os homens de Davi falam: essa é sua chance. Deus entregou ele nas suas mãos. Davi se aproxima, mas só corta um pedaço da capa de Saul. E depois se sente culpado até por isso. Ele sai e grita para Saul: eu podia ter te matado, mas não vou estender a mão contra o ungido do Senhor. Outra vez, Davi entra no acampamento de Saul à noite, pega a lança e o jarro de água que estavam ao lado da cabeça dele e vai embora. De novo, recusa matar Saul. Isso te ensina algo crucial. Você não toma o propósito com as próprias mãos.
Você não força o timing. Você não destrói quem está no seu caminho só porque tem oportunidade. Davi confiou que se Deus o ungiu rei, Deus o faria rei no tempo certo. E ele não ia chegar lá passando por cima de princípios. Porque não é só sobre chegar no propósito, é sobre chegar da forma certa. O caráter que você desenvolve no caminho é mais importante que o destino em si. Saul finalmente morre em batalha e Davi se torna rei. Primeiro de Judá, depois de todo Israel. Ele transforma Jerusalém na capital, traz a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. E Davi, o rei, dança na frente da arca com todas as forças. Sua esposa, Mical, filha de Saul, fica envergonhada e critica ele por se rebaixar assim. E Davi responde: eu vou dançar diante do Senhor e me tornar ainda mais humilde que isso. Ele não se importava com a opinião dela. Ele adorava sem vergonha, porque sabia quem o tinha tirado do campo de ovelhas e colocado no trono. Mas Davi não é perfeito. Ele comete um erro devastador. Vê uma mulher linda tomando banho, manda buscar ela, dorme com ela. A mulher, Batseba, fica grávida. E pior, ela é casada. O marido dela, Urias, está lutando na guerra de Davi. Davi tenta encobrir, manda chamar Urias de volta, tenta fazer ele dormir com a esposa para fingir que o filho é dele. Mas Urias é tão leal que recusa ir para casa enquanto os soldados estão no campo de batalha. Então, Davi faz o impensável. Manda colocar Urias na linha de frente da batalha e recuar, deixando ele morrer. Davi matou um homem inocente para esconder adultério. O homem, segundo o coração de Deus, cometeu assassinato e adultério, e achava que tinha saído impune. Até que o profeta Natã aparece e conta uma história para Davi sobre um homem rico que roubou a única ovelha de um homem pobre. Davi fica furioso e diz que esse homem merece morrer. E Natã aponta para ele e fala: você é esse homem. Davi desmorona. Não tenta se justificar, não tenta se defender. Ele cai de joelhos e confessa: pequei contra o Senhor. E escreve o Salmo 51, uma das orações de arrependimento mais profundas já registradas. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Davi entende algo fundamental. Propósito não significa imunidade ao pecado. Pessoas com propósito ainda erram, mas a diferença está na resposta. Você se arrepende genuinamente ou tenta justificar? As consequências do pecado de Davi são brutais. O filho que nasceu de Batseba morre. A família de Davi vira um caos. Um dos filhos dele, Amnon, estupra a própria meia-irmã. Outro filho, Absalão, mata Amnon por vingança. E depois, Absalão trama uma rebelião contra o próprio pai. Davi tem que fugir de Jerusalém, do próprio filho querendo matá-lo. É um eco do tempo que ele fugiu de Saul. Mas dessa vez, a dor é maior. É o filho dele. Absalão é morto na rebelião. E quando Davi recebe a notícia, ele chora. Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem dera eu tivesse morrido em seu lugar. Isso te mostra que propósito não isola você das consequências. Deus perdoa, mas as ações geram efeitos. Sementes plantadas eventualmente crescem, e às vezes você passa o resto da vida lidando com a colheita de decisões ruins. Mas mesmo assim, mesmo carregando as cicatrizes, você pode continuar cumprindo o propósito. Davi continuou sendo rei, continuou adorando, continuou escrevendo salmos, porque propósito não é perfeição, é persistência em meio à imperfeição. Davi envelhece e chega a hora de passar o trono. Ele escolhe Salomão, filho que teve com Batseba. Sim, a mesma mulher do adultério. Deus transformou o fruto do pior momento de Davi no sucessor do trono. Salomão é ungido rei, e Deus aparece para ele e pergunta: o que você quer que eu te dê?
Salomão poderia pedir riqueza, longa vida, morte dos inimigos. Mas ele pede sabedoria para governar o povo. E Deus fica tão satisfeito com o pedido que dá sabedoria e ainda adiciona riqueza e honra que Salomão nem pediu. Salomão constrói o templo que Davi sonhava construir, mas não pôde. Um templo magnífico, cheio de ouro, o lugar onde a presença de Deus habitaria entre o povo. E quando o templo é inaugurado, a glória de Deus enche o lugar de tal forma que os sacerdotes nem conseguem continuar ministrando. Salomão se ajoelha e ora: mas será que Deus realmente habitará na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não conseguem te conter, quanto menos este templo que construí. Ele entende que templo não contém Deus. É só um ponto de encontro, um lugar de conexão. Salomão se torna o homem mais sábio que já existiu. Escreve milhares de provérbios, cânticos, filosofia profunda sobre a vida. Reis de outras nações vêm de longe só para ouvir sua sabedoria. Mas no final da vida, Salomão comete o mesmo erro que destruiu tantos outros. Ele multiplica esposas, 700 esposas, 300 concubinas, e essas mulheres trazem seus deuses, e Salomão, na velhice, começa a adorar outros deuses também. O homem mais sábio do mundo faz a coisa mais idiota possível. E Salomão escreve o livro de Eclesiastes, provavelmente nessa fase da vida, e é um livro depressivo. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Ele fala sobre como experimentou tudo: riqueza extrema, prazer sem limites, projetos gigantescos, conhecimento vasto. E tudo é vazio. Debaixo do sol, a frase que ele repete significa sem Deus na equação. E ele conclui que sem Deus, nada tem sentido. Você pode ter tudo e não ter nada. A conclusão do livro é: tema a Deus e guarde seus mandamentos, porque isso é o essencial para o ser humano. Depois de Salomão, o reino se divide. Israel no norte, Judá no sul. E começa um ciclo de reis bons e ruins, mas a maioria ruins. O povo se afasta cada vez mais de Deus. Adoram ídolos, oprimem os pobres, vivem em injustiça. E Deus levanta profetas. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Amós e muitos outros. Esses homens têm a missão de chamar o povo de volta ao propósito, de avisar sobre o julgamento que vem se eles não se arrependerem. E ninguém quer ouvir. Jeremias é um exemplo brutal. Deus o chama ainda jovem, e Jeremias responde: eu não sei falar, sou muito jovem. E Deus fala: não diga que é jovem, vá onde eu mandar e fale o que eu ordenar. Jeremias passa 40 anos profetizando, avisando que Babilônia vai destruir Jerusalém se o povo não se arrepender. E ele é ridicularizado, espancado, jogado numa cisterna, preso. Sua própria família vira contra ele. Ele chega ao ponto de amaldiçoar o dia em que nasceu. Mas ele não pode parar de profetizar. A palavra de Deus é como fogo dentro de mim, fechada nos meus ossos. Eu me esforço para contê-la, mas não consigo. Isso é propósito na forma mais pura. Não é confortável, não é popular, não te faz querido. Mas você não consegue parar porque é maior que você. É algo que queima por dentro e tem que sair. Jeremias viu tudo o que profetizou acontecer. Jerusalém foi destruída, o templo queimado, o povo levado cativo para a Babilônia. E mesmo ali, no meio das ruínas, Jeremias escreve Lamentações, um livro de dor profunda, mas também de esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. O povo passa 70 anos no exílio, 70 anos pagando pelas gerações de desobediência. Mas Deus não esquece. Ele levanta Ciro, rei da Pérsia, que nem conhece o Deus de Israel, para decretar que o povo pode voltar e reconstruir Jerusalém. Um grupo volta sob liderança de Zorobabel e reconstrói o templo. Depois vem Esdras e restaura o ensino da lei.
Depois, Neemias reconstrói os muros de Jerusalém em 52 dias, mesmo com inimigos tentando parar a obra o tempo todo. Neemias era copeiro do rei da Pérsia, tinha posição confortável. Mas quando soube que os muros de Jerusalém estavam quebrados, ele chorou, jejuou, orou e pediu permissão ao rei para ir reconstruir. O rei não só permitiu, como providenciou recursos. Neemias chega em Jerusalém, inspeciona os muros à noite e reúne o povo. Vocês veem a desgraça em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém para que não fiquemos mais nesta vergonha. O povo começa a trabalhar, mas inimigos surgem, zombam, ameaçam, planejam ataques. Neemias responde: o Deus dos céus nos dará sucesso. Nós, seus servos, vamos começar a reconstruir. E organiza o povo de forma inteligente. Metade trabalha, metade vigia com armas. Os que carregam material fazem isso com uma mão e seguram arma com a outra. Todos os que trabalham na construção usam a espada na cintura. Um toca trombeta para alertar sobre perigo. Propósito muitas vezes exige que você trabalhe e lute ao mesmo tempo. Você constrói com uma mão e defende com a outra. Os muros são terminados em 52 dias. Algo que parecia impossível acontece porque o povo trabalhou unido com um propósito claro. E quando termina, Esdras lê a lei de Deus para todo o povo reunido. Do amanhecer até o meio-dia, ele lê e o povo escuta atentamente. Quando entendem as palavras, começam a chorar. Mas Neemias diz: não chorem. Este dia é consagrado ao Senhor. Vão, comam carnes gordas e bebam vinhos doces. A alegria do Senhor é a força de vocês. Depois de Neemias, há 400 anos de silêncio. 400 anos sem nenhum profeta, sem nenhuma palavra nova de Deus. O povo espera. As profecias antigas falam de um Messias que viria, um libertador, alguém que restauraria tudo. E o povo espera ansioso, mas os séculos passam. E então, finalmente, nasce Jesus. Não num palácio, mas numa manjedoura. Não anunciado a reis, mas a pastores. E tudo que foi escrito antes, todas aquelas histórias que você acabou de ouvir, estavam apontando para esse momento. Abraão recebeu promessa de que através dele todas as nações seriam abençoadas. Jesus veio da linhagem de Abraão. Moisés tirou o povo da escravidão física no Egito. Jesus veio tirar a humanidade da escravidão do pecado. Davi foi o rei segundo o coração de Deus. Jesus é o rei eterno da linhagem de Davi. O cordeiro sacrificado na Páscoa protegia da morte. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cada história, cada personagem, cada evento estava preparando o cenário para a solução final. Jesus vive 33 anos na Terra, 3 anos de ministério público. Ensina sobre o reino de Deus. Cura enfermos, expulsa demônios, ressuscita mortos. Mas mais importante que os milagres é a mensagem. Vocês estão perdidos, mas podem ser encontrados. Vocês estão separados de Deus, mas podem ser reconciliados. Não pelos seus esforços, não pelas suas obras, mas pela graça. E as pessoas religiosas da época odeiam isso, porque elas construíram um sistema inteiro baseado em merecer a aprovação de Deus, através de regras. E Jesus desmonta tudo. Jesus diz: não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Ele come com cobradores de impostos, fala com prostitutas, toca em leprosos, quebra todas as regras sociais, e os líderes religiosos conspiram para matá-lo, porque ele é uma ameaça ao sistema deles. Um dos discípulos, Judas, o trai por 30 moedas de prata. Jesus é preso, julgado em tribunal falso, espancado, cuspido, zombado e crucificado, a forma mais humilhante e dolorosa de execução que existia. Mas aqui está a reviravolta. Tudo isso era o plano. Jesus não foi vítima das circunstâncias, ele escolheu.
Ninguém tira minha vida de mim, eu a dou voluntariamente. Na cruz, ele carrega todo o peso do pecado humano, toda a separação entre Deus e a humanidade, e ele paga o preço. O justo morre pelos injustos, o inocente paga pela culpa dos culpados. E no momento da morte, ele grita: está consumado. Não é um grito de derrota, é um grito de vitória. A missão está completa. O preço está pago. Mas 3 dias depois, o túmulo está vazio. Jesus ressuscita. Morte não consegue segurá-lo. E durante 40 dias, ele aparece para mais de 500 pessoas. Come com elas, fala com elas, prova que não é fantasma, é real. E antes de subir ao céu, ele dá a missão final aos discípulos. Vão e façam discípulos de todas as nações, e eu estarei com vocês sempre até o fim dos tempos. A missão agora é da igreja. É de cada pessoa que decide seguir Jesus. Levar essa mensagem de reconciliação, de propósito restaurado, de vida com significado, para todo lugar. Então vamos conectar tudo, porque você existe. Você existe porque Deus te criou com intenção. Não foi acidente, não foi sorte, foi design. Mas a humanidade, começando lá no jardim, escolheu a separação, escolheu autonomia em vez de conexão. E você herdou essa quebra. Por isso você sente o vazio, por isso nada preenche completamente, porque você foi feito para conexão com Deus. E enquanto essa conexão não for restaurada, você vai continuar buscando em lugares errados. Jesus é a ponte. Ele é o caminho de volta para o propósito original. Quando você reconhece que está perdido, que tentou do seu jeito e não deu certo, que precisa de algo maior que você, e coloca sua confiança em Jesus, algo acontece. Não é só mudança de religião, é transformação de identidade. Você deixa de ser alguém existindo sem direção e passa a ser alguém vivendo com propósito definido. E qual é esse propósito? Primeiro, restaurar relacionamento com Deus. Segundo, refletir esse amor no mundo. Amar a Deus acima de tudo e amar as pessoas como a si mesmo. É simples de dizer, mas é trabalho de vida inteira para aplicar. Todas as histórias que você ouviu mostram pessoas comuns usadas para propósitos extraordinários. Abraão, que saiu sem saber para onde ia. Moisés, que liderou com medo, mas obedeceu. Davi, que errou feio, mas se arrependeu genuinamente. Esther, que arriscou a vida para salvar o povo. Daniel, que preferiu morrer a trair convicções. Pedro, que negou Jesus 3 vezes, mas foi restaurado. Paulo, que perseguia cristãos e se tornou o maior missionário da história. Nenhum deles era perfeito. Todos lutaram, todos duvidaram, mas todos escolheram continuar. E você, onde você está nessa jornada, talvez esteja como Moisés, achando que não é qualificado. Talvez como Davi, carregando culpa de erros passados. Talvez como Gideão, cheio de medo e dúvida. Talvez como Neemias, vendo ruínas ao redor e não sabendo por onde começar. Não importa onde você está, o convite permanece. O propósito está disponível. Deus continua chamando pessoas imperfeitas para coisas impossíveis, porque Ele não precisa da sua capacidade, Ele oferece a capacidade dele. Compreender o propósito da vida através das histórias da Bíblia não é exercício intelectual, é convite para ação. É descobrir que você não está aqui por acaso, que sua vida tem peso eterno, que as escolhas que você faz hoje ecoam além de você, que você foi feito para algo maior que conforto, que prazer passageiro, que acumulação de coisas que você não pode levar quando morrer. Você foi feito para relacionamento com o Criador e para impactar a criação. Então, o que você vai fazer com isso? Vai continuar tentando encontrar sentido em poços secos que nunca satisfazem? Ou vai se render ao propósito para o qual foi criado? Não é sobre ser religioso, é sobre ser real. É sobre parar de fingir que você tem controle e reconhecer que precisa de ajuda. É sobre deixar o orgulho de lado e aceitar a graça.
Porque no fim, quando você estiver no final da vida olhando para trás, só uma coisa vai importar: você viveu conectado ao propósito ou desperdiçou o tempo tentando criar o seu próprio. As histórias não terminaram. Você está escrevendo a sua agora, e ela pode ser tão significativa quanto qualquer uma que você ouviu. Não porque você é especial por si só, mas porque o Deus que usou pastores, pescadores, prostitutas arrependidas e assassinos transformados, continua usando gente quebrada que se dispõe. Você só precisa dar o primeiro passo, reconhecer a necessidade, buscar a conexão, seguir a direção, e o propósito vai se desdobrar, não sempre do jeito que você espera, às vezes através de desertos e gigantes, mas sempre levando você para onde você foi criado para estar. Se curtiu, deixa aquele amém nos comentários. Compartilha com quem precisa ouvir isso e se inscreve para mais verdades que transformam.